Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Olá, gente. Bem, eu sei que tem muita gente que gosta quando a pessoa aparece no vídeo. O vídeo que eu gravei a seguir, eu tentei aparecer, mas eu reparei que eu estava com os olhos bem vermelhos porque eu tenho conjuntivite alérgica, né? Então, infelizmente, não vai dar para eu prosseguir aparecendo no vídeo. Eu sei que muita gente gosta porque eu gosto quando as pessoas aparecem, certo? Eu não gosto de vídeo com inteligência artificial ou com imagens. Mas infelizmente eu sou obrigado a fazer alguns vídeos assim porque eu não consigo ser muito natural diante das câmeras, eu prefiro um roteiro. Embora eu tenha lido o roteiro, o vídeo não ficou bom porque eu estava com o olho bem inflamado. Eu não tinha percebido isso porque, como já é um costume eu ter essa alergia, eu não percebi que meus olhos estavam vermelhos, talvez ainda estejam bastante vermelhos, né? Então é isso. Segue com o vídeo. A Sagrada Magia de Abramelin, ou Mago, é um grimório que traz a narrativa de Abram de Worms, ou Abraão o Judeu. Provavelmente um personagem medieval, renascentista, lendário. Esse livro conta como Abram, ou Abraão, aprendeu magia divina com um mago egípcio chamado Abramelin. O núcleo prático do livro é uma operação mística e purificadora cujo objetivo é atingir o conhecimento e a conversação com o anjo guardião. A tradição moderna do livro veio sobretudo através da tradução de MacGregor Matters, que tirou o texto do manuscrito francês. O objetivo da operação não é apenas uma aparição, mas um relacionamento mágico teúrgico que dá autoridade espiritual ao mago, orientação e a habilidade de comandar e afastar entidades hostis. No jargão posterior do ocultismo moderno, isso se tornou o marco da realização mágica, o encontro com a parte divina, autêntica do praticante. Membros e derivativos da ordem hermética da Aurora Dourada, conhecida como Golden Dawn, assimilaram a ênfase do Sagrado Anjo Guardião, daqui para frente chamado de uma forma abreviada como SAG, como meta central do trabalho mágico. Incorporaram rituais preparatórios, como banimentos, práticas teúrgicas, inspirados por Abramelin. A própria Golden Dawn serviu de laboratório para adaptar, sistematizar e ensinar esse tipo de operação. Estruturado como uma autobiografia espiritual e uma espécie de testemunho para o seu filho caçula, Lameque, a obra narra a jornada de Abraão em busca da verdadeira sabedoria mágica. O texto é dividido em 3 ou 4, dependendo da versão, livros. No livro 1, você tem o relato autobiográfico de Abraão, suas viagens e encontros com diversos magos. No livro 2, você tem as instruções detalhadas para alcançar a união com o Sagrado Anjo Guardião, o SAG. No livro 3, você tem talismãs e quadrados mágicos para controlar espíritos e realizar feitos sobrenaturais. No livro 4, presente em versões alemãs, mas não na versão francesa de Matters, você tem um material cabalístico adicional. A duração da operação para contatar o SAG varia de acordo com os diferentes manuscritos. A versão mais conhecida, traduzida por Matters, propõe um processo de 6 meses, dividido em etapas que inclui purificação, oração e rituais diários. A diferença de tempo entre manuscritos, assim como outros detalhes, indica que o texto foi alterado e adaptado ao longo do tempo. Aleister Crowley, ex-membro da Golden Dawn, considerava o ritual de Abramelin, ou Abramelin, a pedra angular da magia espiritual. Ele tentou realizar o ritual em 1900
em Boleskine House, na Escócia, mas o interrompeu antes de sua conclusão. Apesar disso, o conceito do sagrado anjo guardião foi central na fundação da Telema, a filosofia mágica religiosa de Crowley. Ele reinterpretou o SAG como a representação da verdadeira vontade, o propósito divino de cada indivíduo. Em sua obra Liber ao Legis, o livro da lei, recebido em 1904, Crowley associou o SAG à entidade de nome Aiwass, que ele acreditava ser seu próprio anjo guardião. A Telema integrou o ideal de conexão com o SAG como um objetivo supremo, influenciando práticas místicas modernas. Esse manuscrito ele tem muita variação editorial. Você tem edições antigas, reimpressões e traduções modernas que misturam manuscritos, acrescentam notas ou reformam o texto. Assim, a conhecida versão francesa e a conhecida versão alemã não são necessariamente duas versões únicas. Existem várias edições em cada língua com graus variados de fidelidade. Quando você resolver comprar um livro, sempre verifique qual manuscrito a edição declara estar usando. A versão alemã costuma ser baseada em manuscritos datados de cerca de 1608 e outros dois de 1700 e 1750, que estão em Dresden. Ela é considerada a mais confiável por estudiosos como Gerson Scholem. Esta é composta pelos 4 livros já mencionados, enquanto a versão de MacGregor apresenta apenas 3 livros, sendo que o 4º livro, o livro de Cabala, talvez não represente necessariamente o conteúdo idealizado por Abraham ou por Abramelin. Também é dito que os quadrados mágicos, os chamados pentáculos, são mais simétricos e consistentes na versão alemã. Por outro lado, a versão francesa, embora mais famosa, é considerada menos confiável, com erros e omissões significativas, com quadrados mágicos muitas vezes incompletos ou com palavras desconexas. A tradução de Matthes foi feita a partir de uma cópia menos precisa, o que compromete a fidelidade ao original, supondo-se que exista realmente um original. A versão alemã original contém 251 quadrados mágicos, enquanto a tradução francesa, feita por Matthes, no final do século XIX, inclui apenas 242 quadrados. A versão alemã inclui uma receita para o óleo de Abramelin, que consiste em cálamo, cássia, mirra e azeite de oliva. Já a versão de Matthes, baseada no manuscrito francês, substituiu o cálamo por gengibre, o que gerou controvérsias entre os estudiosos modernos. Uma pergunta: a escolha da versão pode influenciar a eficácia dos rituais e a compreensão do sistema mágico de Abramelin? Bem, eu acho pouco provável, se houver dedicação a qualquer das duas formas. E mais adiante nós vamos desenvolver melhor esta resposta. A metodologia de Abramelin é bastante simples, focada em orações e jejuns, principalmente em dias santos, os jejuns nos dias santos, nos sábados para os judeus e nos domingos para os cristãos. E o autor diz que você consegue adaptar a qualquer religião monoteísta. Não existem orações específicas, inclusive Abramelin recomenda a oração que brota do seu coração. Sim, você pode adaptar o ritual. O autor diz que ele pode ser executado, inclusive, em um bosque, um altar feito de pedras, ou em um quarto, sendo que, nesse último caso, ele é mais detalhista em relação à sua estrutura.
mas isto também é ajustável. A descrição da estrutura desse oratório em um quarto é o que parece ser bastante irrealizável no ritual. Este oratório, segundo a descrição, ele deve ser preferencialmente em uma laje superior, com janela para os 4 quadrantes e uma vista livre para o pátio externo, de modo a que você invoque de dentro do oratório os maus espíritos, que aparecerão no pátio externo, e você os verá e conversará com eles através da janela. O piso desse oratório deve ser de madeira de pinho, coberto por um pano de linho, sobre o qual irá uma camada de cerca de 3 dedos de areia da praia, ou, em outra versão, de areia do rio. Tudo isso faz sentido se você entender como era o piso das casas e a higiene geral das pessoas livres no século XV ao século XVII. Então, qual é o tempo correto? 6 meses ou 18 meses? Isso é irrelevante. O mais importante é o quanto de dedicação você consegue impregnar neste ritual. Para um praticante islâmico, será um ritual fácil, pois ele já pratica um regime religioso bastante rigoroso. Para um cristão devocional, acostumado a fazer quarentenas, vigílias noturnas, mortificações, também será fácil. Então, tudo depende do quanto você está disposto a se sacrificar, a se dedicar, a impregnar-se de devoção no ritual. O quanto é necessário do seu tempo e de sua dedicação para afetar a sua rotina religiosa, supondo que você já tenha uma, de forma que seja suficiente para produzir uma pressão psíquica no culminar do ritual. O grande erro da maioria dos magistas é focar na questão do isolamento social, como se este fosse o fator mais relevante no ritual. Não é. Este é um ritual devocional, uma Bhakti Yoga ocidental. Na verdade, se você continuar com sua vida social, mas aumentar significativamente, de forma gradual, mês a mês, o tempo que você se dedica às suas orações, às suas meditações, voltado para o Sagrado Anjo Guardião, você irá obter resultados. Volto a dizer, o regime de vida de um muçulmano praticante já é por si só mais intenso que grande parte do roteiro de Abramelin, mesmo que essa pessoa esteja fortemente inserida nos trâmites de uma grande metrópole. Por tradição, eles devem orar 5 vezes por dia, onde quer que estejam, voltados para a direção geográfica da cidade de Meca. Se você adaptar isso ao seu roteiro de vida, mesmo em uma grande cidade, e há milhões de muçulmanos nas grandes cidades, em literalmente todos os negócios, com certeza você terá ótimos resultados. Podem não ser os previstos na operação de Abramelin, descrita no livro, até porque os grimórios têm uma linguagem bastante romantizada, mas com certeza você irá obter resultados que alterarão por completo a sua visão de mundo. A versão que eu vou me basear é sustentada no manuscrito francês. É a mesma utilizada por MacGregor Martens. Mas a versão do livro que eu possuo não foi traduzida por ele. Não existe um sistema mágico de Abramelin, como sistema organizado de magia. O correto seria dizer operação de Abramelin. É um procedimento, não um sistema organizado independente. O ritual ele pode ser dividido em 3 ciclos de
2 lunações cada, ou seja, 6 lunações no total, ou aproximadamente 6 meses, com uma progressão gradual nas diretivas do ritual. Eu moro num bairro que é relativamente tranquilo, meus vizinhos não são barulhentos, é um bairro relativamente arborizado, né? Eu tenho contato com a natureza, eu tenho um galinheiro aqui no fundo, onde eu tenho um coelho também, né? Eu costumo acordar antes do sol nascer, é uma prática minha, até porque eu tenho 5 gatos, eles costumam me acordar antes desse horário para eu alimentar eles. Eu já tenho uma rotina de práticas místicas depois que eu desperto, né? Então, eu acho que eu tenho as condições necessárias para levar adiante a Operação Abramelin, o ritual de Abramelin, com as devidas modificações, com as devidas adaptações, não modificações, né? O que é que eu quero dizer com adaptações? Você vai considerar aquilo que era relativo à época que o ritual foi escrito, né? As idiosincrasias do tempo, né? Você vai adaptar as coisas à modernidade, como o próprio Abramelin já tinha previsto no seu livro. O ritual, na verdade, é muito mais simples do que as pessoas fantasiam, do que as pessoas criaram mitos e lendas em cima do ritual. O ritual é bem mais simples do que parece, principalmente quando você conhece pessoas que têm um estilo de vida mais rigoroso na prática mística, né? Então você vê que não tem essa dificuldade toda, não são 6 meses de rigor, 6 meses de afastamento social, não. Você pode conviver socialmente, inclusive o ritual prevê que você precisa de isolamento social total, apenas as 2 últimas lunações. E isso pode ser, inclusive, reduzido. Você pode deixar para ter o isolamento social total apenas as 2 últimas semanas, se você souber como intensificar o ritual. Porque é um ritual devocional. Tudo depende do quanto o seu coração está impregnado nesse ritual. Segue o vídeo. Um ponto importante a mencionar é que durante a pandemia eu comecei a trabalhar em casa, comecei a trabalhar em home office, comecei a assumir as tarefas da casa. Então, hoje em dia eu praticamente não saio mais de casa, vou ali, compro uma coisinha, compro um pão, compro alguma coisa, saio uma vez por mês para fazer as compras do mês com minha esposa. Então eu saio pouco de casa, né? Embora eu fosse uma pessoa muito sociável, hoje em dia eu sou uma pessoa mais reclusa, então reclusão para mim não vai ser dificuldade. Eu adotei um protocolo de 18 meses, sendo que nesse período, 12 meses serão dedicados ao aperfeiçoamento psíquico, à criação de uma rotina mágica. E estarão mais relacionados à magia cabalística e hermética, embora com muita oração, leitura de salmos, desenvolvimento da prática do jejum prolongado. Os 6 meses seguintes, somados a esses 12 meses iniciais, 6 meses seguintes serão dedicados à prática do ritual de Abramelin em si, com algumas adaptações que serão detalhadas posteriormente em outros vídeos ou no nosso blog. Iniciei o protocolo no dia do equinócio da primavera, dia 22 de setembro de 2025. Na verdade, eu vinha me preparando para iniciar o protocolo de 6 meses, mas alguns amigos não encarnados, digamos assim, já tinham me dito que eu deveria adiar o protocolo um pouco. E há cerca de uns 3 meses atrás, eu entendi o porquê. E foi uma grande bênção, que em breve espero partilhar com vocês. Então, o que seria um ritual curto, proposto por Matas, de 6 meses, se tornou a versão tradicional de 18 meses. Mas destaco que o que implementei são adaptações, não modificações. Na verdade, adaptações no sentido de maior rigor ritualístico. Por exemplo, o livro recomenda um banho antes do ritual do sabá, antes do ritual do sábado, dia sagrado dos judeus. O que já era um luxo, um excesso para a época em que o livro foi escrito. Veja bem, nós estamos falando aqui de um banho semanal.
Bem, eu costumo tomar no mínimo um banho por dia. Sim, esse é um banho higiênico, mas que agora se tornou um banho ritualístico. Eu creio e vou argumentar com fatos que o efeito do ritual se dá por uma questão de pressão psíquica. A extensão do ritual é o que gera essa pressão, mas essa extensão ela tem que vir junto com a dedicação e com a devoção. Essa é a parte 1 desse vídeo. No nosso próximo encontro, eu quero falar sobre os mitos, fantasias, lendas e erros que muitos magistas e divulgadores do ocultismo criaram ou transmitem sobre este ritual de Abramelin. E o quanto esses mitos prejudicaram a realização desse ritual por outros candidatos. Na verdade, o ritual é muito mais simples do que parece à primeira vista, se você souber filtrar os anacronismos e as idiosincrasias do período em que ele foi escrito. Se você compreender os procedimentos e o objetivo de cada item descrito. O próprio Abramelin descreve que o ritual pode ser adaptado às circunstâncias do tempo e do indivíduo. E mais adiante eu vou lhe mostrar exatamente isso nas palavras de Abraão ou de Abramelin. Aproveito para lhe convidar a deixar suas dúvidas sobre o ritual de Abramelin no espaço de comentários abaixo. E se você não tiver nenhuma dúvida em específico, apenas deixa aí pra gente uma mensagem dizendo o que você está achando do nosso canal. Gostou da nova abertura? Então, curte o vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Você tem vontade de realizar o ritual de Abramelin? Deixa aqui nos comentários. E como sempre, eu me despeço de vocês com aquela saudação tradicional do nosso grupo. Vida longa e próspera.